Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala novamente é o professor Marcos Miranda e vamos continuar os nossos assuntos, tá bom? Vamos falar hoje um pouco sobre a relação entre religiosidade e arte, certo? Uma coisa que vocês devem sempre pensar quando nós falamos em arte é que, basicamente, durante toda a história da humanidade, certo? Basicamente toda a história da humanidade, até o finalzinho da Idade Média, certo? A arte sempre era uma expressão da religião, ok? Professor, vamos lá. Quando é que nós temos aqui, quando é que foi criada a arte? Nós não sabemos. Só sabemos que a arte ela é produzida desde os primórdios da humanidade. O primeiro homem já produzia arte, certo? E normalmente essa arte era voltada para o sagrado. Então as pessoas cantavam para deuses, desenhavam para deuses, dançavam para os deuses. Então percebam que sempre a arte vai estar relacionada à religião, certo? Até pouco tempo atrás é que isso vai mudar. Você vai ter a questão da modernidade, a questão da arte contemporânea, que vai mudar um pouco essa relação. Mas quase sempre foi assim, ok? Vamos lá. Durante a história da humanidade, a representação do sagrado sempre esteve presente nas diversas culturas, desde os primórdios até hoje, né? Contemporaneidade. Ok? Então sempre é comum você ter essa relação entre o sagrado e a arte. Ok? Sempre, desde os homens das cavernas, desde o paleolítico lá, você vai ter essa relação, religião e arte. Beleza? Vamos lá. E aí você vai ter, por exemplo, um povo muito antigo, que eram os egípcios e os mesopotâmicos. Vocês devem ter estudado isso ano passado, né? Mas esses povos muito antigos, né, que estavam ali ainda entre o paleolítico e chegando ao neolítico, né? Esse povo já produzia arte voltada para os deuses, certo? Vou dar um exemplo. Professor, aquelas pirâmides, né, que eram feitas, certo? As pirâmides eram catacumbas, né, eram como se fosse é, locais para velórios de faraós. Mas quando você pega algumas pirâmides que tem até formatos de animais, pessoas e animais, aquilo ali eram deuses. Inclusive até os faraós eram considerados deuses. Então você percebe que a arte, as pinturas do Egito, certo? A questão do culto era voltada para a religião, ok? Vamos lá. Primeira coisa, os egípcios eles eram politeístas. Professor, o que é isso? Poli são muitos, vários. Então eles acreditavam em vários deuses. Então você vai ter o rio Nilo, por exemplo, era uma espécie de deus, certo? O deserto, outro, o sol, outro deus, certo? A chuva era um outro tipo de deus. Então perceba que você vai ter vários deuses e você vai ter várias artes para representar esses deuses, certo? Os deuses egípcios se apresentam sob diferentes formas. Olha aqui como é engraçado, certo? Diferente da gente que somos cristãos, os egípcios eles concebiam a imagem de Deus muito diferente. Então você vai ter alguns principais deuses, né, que eles tinham formas todas humanas, certo? Mas tinha outros que eram uma mistura. Você tinha a cabeça de um animal e o corpo de humano, ou o contrário, certo? Você vai ter aqui um exemplo muito claro. Anubis, por exemplo, ó, Deus aqui. Você vai ter a cabeça de um cachorro, né? E o corpo de um ser humano. Você vai ter Horus, né? E assim vai. Mas você também vai ter deuses que eles são totalmente humanos, ó. Tem apenas uma pequena parte aqui que é asas de águia, mas você vê o cabeça de leão e tal, né? Então percebam aqui, pessoal, que a concepção de Deus sempre esteve presente na cultura e na arte egípcia. Da mesma forma também na Mesopotâmia. Mesopotâmia, galera, é uma região onde hoje nós temos o Iraque, certo? O Irã e Iraque ali. Ok? Mais especificamente o Irã.
Então eram vários povos. Por exemplo, os babilônios, eles eram mesopotâmicos, certo? Os assírios, os fenícios, os acádios, os sumérios. Então você vai ter uma variedade de povos fazendo variedades de artes e cultuando uma variedade de deuses, ok? Então eles também eram politeístas, todos eles adoravam vários deuses. Então percebam aqui, praticamente da mesma forma, certo, que os egípcios, você tinha divindades que eles eram formados todo humano, Tammuz, por exemplo, né? Baal, que era muito comum na Bíblia. E você vai ter outros deuses que eles eram monstros. Você olha aqui, um monstro, né? Monstro. Baal é um monstro, né? Que é o deus da fertilidade para os mesopotâmicos. Marduk, certo? Mas você vai sempre ver a religião presente na arte. Seja em uma escultura, que era muito comum você ter. Esse Deus aqui, se você for ler a Bíblia, era um Deus. Se você ler o livro de Números da Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que muitas vezes o povo de Israel, que era o povo tido como povo escolhido por Deus, sempre deixava Deus de lado e adoravam as imagens de Baal. Você pode ler lá, certo? Tanto Êxodo, Levítico e Números, e até mesmo Josué e Juízes, você sempre vai ver os judeus, né, os israelitas, adorando a Baal, certo? As esculturas de Baal, porque era muito comum. Baal era o deus da fertilidade, então a mulher que não conseguia ter filho, o que ela fazia? Fazia uma estátua de Baal e adorava. Fazia uma pintura, uma arte de Baal e adorava Baal, pedindo um filho, ou pedindo um alimento, ou pedindo, sei lá, fertilidade. Ok? Vamos lá. Professor, no Brasil tinha? Também tinha, galera. Inclusive, várias lendas que nós conhecemos hoje vêm dessa concepção de divindade. E aqui nós temos um problema. Qual é, professor? Não tem como eu falar para vocês no que é que os índios criam, o que era um deus para eles. Porque, como eu já falei, nós vamos ter várias tribos que elas pensavam diferentes, tinham culturas diferentes, religião diferente uma da outra. Você vai ter até tribos indígenas que não criam em nada. Eram altamente materialistas, certo? Mas, de forma geral, a cultura indígena também era baseada na religião. Então, por exemplo, é muito comum você ver desenho como pica-pau. Pica-pau, você vai ver lá algumas vezes os índios do pica-pau, que eram americanos, fazendo lá uma dança da chuva. O professor também tinha isso no Brasil? Tinha. Por quê? Porque para os índios, o sol era um deus, a natureza era um deus, um rio era um deus. Então a concepção aqui era muito diferente. E aí você vai ter várias danças voltadas a agradecimentos ou a petições aos deuses, certo? Pedindo chuva, por exemplo, pedindo fartura, pedindo alimentação. Então tudo isso, certo, estava na cultura indígena. Professor, e na Grécia, que talvez aqui seja mais a minha área, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de mitologia grega. Inclusive eu tenho um curso, né, de 3 anos sobre grego, né? Sobre mitologia grega, sobre escrita de grego. Então assim, é uma área que eu domino bem mais, certo? Mas aí, pessoal, tinha a mesma concepção aqui, certo? Dos mesopotâmicos, dos egípcios. Os gregos tinham essa mesma concepção. Qual é a grande diferença? Certo? A grande diferença aqui é que esses deuses gregos, eles eram muito parecidos com os humanos. Então eles mentiam, como vocês sabem, Zeus era mentiroso, né? Eles traíam, Zeus nem se falam, né, pessoal? As histórias que eu já contei, vocês podem ver aí, certo? Eles ficavam com raiva, eles matavam, eles lutavam, eles guerreavam. Então você vê que era um povo muito parecido com os humanos, certo? Eu coloquei alguns para vocês, como Zeus, né? Coloquei a mulher dele, né? Que era Ares, o deus da guerra, Poseidon, Ártemis, coloquei Apolo e assim vai. São vários deuses aqui da mitologia grega. Aqui são aqui também é outro deus, né? Que é Hefesto. Aqui ele tá bonito, mas ele é o deus mais feio que você pode encontrar. Você vai ter Atena,
Afrodite, deus da beleza, deus da sabedoria. Hermes é o deus lá que traduzia as coisas, que era o mensageiro. Você vai ter Hércules. Hércules, ele é um semideus. Ele não é um deus, ele é um semideus. E você vai ter aqui Hestia, certo? Então você vai ter vários deuses além desses, são centenas de deuses na mitologia grega, ok? E mais uma vez, você vai ter vários tipos de artes gregas voltadas para o culto divino. Vários mitos vão falar sobre templos gregos que existem até hoje, pinturas gregas, esculturas gregas que temos até hoje. Então você não tem como desassociar a religiosidade da arte passada e também presente, tá bom? E você também vai ter da mesma forma os africanos. E também na África você vai ter o mesmo problema daqui do Brasil. Você vai ter milhares de tribos africanas, milhares de tribos africanas. Então, cada um vai ter sua cultura, vai ter sua dança, vai ter sua religiosidade. Então fica um pouco complicado de você descobrir. E aí você vai ter aqui, pessoal, certo? Nós chamamos de orixás, certo? Os orixás, que é como se fosse um escalão da religião de matriz africana, certo? Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois, também tem falando bem direitinho essa hierarquia no livro de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, certo? Vou marcar uma videoconferência com vocês para tirar qualquer dúvida e fazer uma revisão, certo? Isso vai acontecer na quinta-feira, certo? Na quinta-feira eu já vou marcar com vocês essa videoconferência, tá bom? Espero que todos possam participar e até a próxima, tá bom, galera? Espero que tenham gostado.